Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Bom dia! Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus capítulo 15, versículos de 29 a 37. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo, e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tende? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quantos pães tendes? Meu irmão, minha irmã, estamos no tempo do Advento, nos preparando para o Natal do Senhor Jesus. Ao longo desta preparação, façamos um questionamento. Será que a nossa consciência vai nos permitir ter um Natal feliz, sabendo que enquanto estaremos sentados numa mesa farta, podendo escolher o que comer, muitos irmãos não vão ter sequer um alimento básico? É difícil de acreditar, mas é a mais dura realidade. Em um mundo de tanta fartura de alimentos, há tantos irmãos passando fome. São as vítimas do nosso abandono, da nossa indiferença. A todo instante, pessoas necessitadas de ajuda desfilam diante de nós. São irmãos nossos, pessoas desprovidas de tudo. E muitos de nós que dizemos seguidores de Jesus os ignoramos. E o pior, costumamos justificar a nossa impassibilidade diante desses irmãos, culpando-os pela vida que levam. A exemplo de Jesus, não podemos fechar os olhos diante as necessidades dos nossos irmãos, e muito menos transferir para outros a nossa responsabilidade para com eles. Precisamos nos conscientizar de que somos corresponsáveis pela vida do outro. Portanto, não podemos permanecer indiferentes aos seus problemas que, ao chegarem até nós, passam a serem nossos também. Como verdadeiros seguidores de Jesus, precisamos colocar em prática os seus ensinamentos. De nada adianta erguermos nossas mãos para louvar o Senhor se não estamos dispostos a abaixá-las para erguer o irmão que está no chão. O Evangelho proposto para nossa reflexão no dia de hoje mostra-nos mais uma vez a sensibilidade de Jesus diante aqueles que não têm o que comer. O texto nos apresenta o episódio que marcou da multiplicação dos pães, ou seja, o milagre da partilha. O ponto fundamental deste acontecimento é o amor. É o amor que nos leva à partilha. Jesus, se quisesse, poderia realizar a multiplicação dos pães sem a participação dos discípulos, mas ele quis envolver a todos, no sentido de despertá-los sobre a importância de ter um coração aberto à partilha. Um coração que se abre à partilha é um coração configurado no coração de Jesus. Hoje, somos nós, os encarregados de saciar a fome dos nossos irmãos. Fome de pão e fome de amor.
Se não o fazemos, não estamos colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Jesus nos garante: se colocarmos em suas mãos o pouco que temos, ele transforma este pouco em muito. Onde existe amor, existe partilha. Onde existe partilha, Jesus entra e o milagre da multiplicação acontece. É também compromisso cristão despertar no outro a necessidade de Deus, mas antes é preciso saciar a sua fome de pão. É saciando a fome do irmão que começamos a falar de Deus para ele, pois ele vai ver nesse nosso gesto de amor a presença do próprio Deus que nos enviou para socorrê-lo. Foi a partir da necessidade do pão material que Jesus despertou no povo a necessidade do pão da vida, que é ele. Meu irmão, minha irmã, a fome de tantos irmãos é uma ferida que sangra no coração de Jesus, e está em nossas mãos a cura desta ferida. Afinal, quem de nós não tem um pouco de pão e de alguns peixinhos para partilhar? Amém? Meu irmão, minha irmã, fique na paz de Jesus. Um excelente e abençoado dia. E até amanhã.